Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já faz tempo que eu comento aqui no canal sobre a péssima qualidade do jornalismo econômico no Brasil, de todo esse debate de política econômica, de política fiscal. O nível é baixo, é rasteiro, de um amadorismo grosseiro, e o que se vê no dia a dia é um desfile de frases feitas, um conjunto de fórmulas prontas que são repetidas mecanicamente há décadas. O pior é que não tem nenhuma preocupação em atualizar essas análises, em revisar conceitos ou entender que a realidade muitas vezes mudou. O discurso segue o mesmo, mesmo quando os fatos já não demonstram que eles não se sustentam mais. Um dos maiores exemplos disso é a insistência em tratar o orçamento do governo como se fosse o orçamento de uma casa. Essa comparação, além de completamente equivocada, ela revela um desconhecimento profundo sobre como funciona a economia, como funcionam os gastos do governo. O Estado ele tem mecanismos de atuação completamente diferentes de uma família ou de uma empresa, e ignorar isso é simplesmente negar a realidade. Mas essa narrativa ela continua sendo repetida à exaustão porque ela é conveniente, ela simplifica o debate, porque não exige que os comentaristas e jornalistas aprofundem um pouco mais ali para revisar seus próprios erros. E um ótimo exemplo recente para ilustrar essa superficialidade do debate econômico é a queda do valor do dólar. No ano passado a gente teve uma valorização do dólar e isso foi tratado de forma muito rasa, sem uma análise séria sobre os fatores que realmente influenciavam essa valorização. E como agora o dólar está numa trajetória consistente de queda, a gente está assistindo às claras mais um episódio da picaretagem generalizada que domina a cobertura da política econômica na mídia e na internet. E esse é um tema que vale muito a pena discutir, até como uma espécie de vacina para que todo mundo consiga perceber certas coisas e consiga se posicionar melhor. Então vamos lá. Antes de entrar no tema do vídeo, queria agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Já queria pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações caso queiram ser avisados quando nossos vídeos saírem. Queria agradecer também ao apoio fundamental dos membros, que é essencial para que eu continue com esse trabalho. Para quem quiser apoiar, é só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas. Essa semana, mais especificamente hoje, meio-dia, saiu um vídeo debatendo o papel destrutivo do livre mercado em economias que não atingiram um patamar alto de desenvolvimento. Então, não deixem de conferir. Eu vou deixar também o QR Code aqui na tela, caso queiram apoiar o canal a partir do Pix também. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, hoje eu vou tratar de 3 temas aqui que se conectam e que ajudam a ilustrar uma certa picaretagem generalizada no debate da política econômica no Brasil. O primeiro ponto que eu quero abordar é essa questão da alta do dólar no ano passado e o discurso que se criou em torno desse movimento. Boa parte da cobertura midiática, dos comentários ali de certas pessoas com destaque nesse debate foram simplesmente errados, baseados em análises erradas, superficiais, premissas completamente equivocadas, e muita gente usou essa alta do dólar para reforçar, basicamente, narrativa política, sem considerar alguns fatores reais que estavam influenciando essa questão do câmbio, né? O segundo ponto, que expõe ainda mais essa fragilidade do debate econômico, foi aquela falha do Google, que mostrou um valor do dólar muito acima do real em 2 momentos ali, e um valor que não era verdadeiro. E aí o mais interessante aqui não foi nem o erro do Google em si, mas a forma como isso revelou muita gente que não tem a menor ideia do que está falando. Quando o erro aconteceu, muita gente se apressou ali em tirar conclusões precipitadas, sem checar os dados, sem entender o que estava acontecendo de verdade. Tirou muita gente do armário essa questão aí. E para amarrar essa discussão, eu quero refletir um pouco sobre um ponto que para mim é essencial, que é que boa parte desse discurso de política econômica que circula aí na mídia, que circula na internet, tem uma estrutura de pensamento tipicamente pseudocientífica. E eu vou explicar melhor o que isso significa e como que essa dinâmica se repete. No fim das contas, o que a gente vê ali, que se vende ali como análise econômica, muitas vezes não passa de um conjunto de dogmas, de frase pronta, de simplificação, que sustenta mais na repetição ali do que em qualquer base real. Bom, gente, primeiro aqui eu vou falar dessa questão da alta do dólar e tudo. Eu sei que o Jones fez um vídeo recente falando da questão do Banco Central, que ele comentou algumas coisas que eu vou passar aqui, só que eu vou ir por um outro caminho. Em 2024, ali, especialmente da metade do ano para frente, a gente teve uma alta expressiva do dólar. Esse movimento gerou muita manchete, muito comentário, muita previsão sobre a economia. E quando você olha para a cobertura da imprensa e para os comentários de certos analistas, você percebe um termo que foi repetido à exaustão, que é o termo risco fiscal. Se você pesquisar risco fiscal no Google, você vai encontrar uma avalanche de matérias associando esse conceito à alta do dólar. A explicação vendida era sempre a mesma. O dólar subiu por conta do risco fiscal. Isso já estava direto na manchete ali de tudo quanto é lugar. Mas o que isso significa dentro desse contexto? Basicamente, a tese de que o governo ali está gastando demais, aumentos expressivos
excessivo do gasto público e ele perdeu o controle das contas, o que levaria ao crescimento da dívida pública e, por consequência, ao aumento da percepção de risco dos investidores e tudo mais. Essa leitura sugere que, com um cenário de maior endividamento e déficit, os investidores retirariam dinheiro do Brasil, reduzindo a oferta de dólar e pressionando a moeda para cima. Essa narrativa ela foi martelada sem descanso, repetida como um mantra ali incontestável. Mas será que ela se sustenta na realidade? Ou a gente está diante de mais um daqueles casos em que o jornalismo econômico só reproduz chavões sem fazer nenhuma análise mais profunda dos fatores envolvidos? E uma das figuras de destaque nesse debate, especialmente na mídia mainstream, foi o Daniel Souza, comentarista do Globo News, professor de economia, e durante todo esse período ele repetiu incessantemente essa tese aí do risco fiscal, ele ecoou. Quando o Haddad apresentou o pacote de corte de gastos, o Daniel insistiu que as medidas ainda mais duras deveriam ser aplicadas para conter essa questão aí do suposto risco fiscal e tudo mais. E aí ele deu explicação, ele fez lá a questão de explicar nos mesmos moldes de sempre, que se as pessoas percebem o aumento do endividamento do governo, o país vai perder investimento, que a inflação vai subir, que o gasto gera inflação necessariamente, tudo mais. Esse discurso ele é recheado de chavão, ele foi amplamente reproduzido como se fosse uma verdade incontestável. Agora vamos olhar para a situação, né? O que realmente aconteceu? Será que essa tese aí do risco fiscal se confirmou? Ou será que os movimentos do câmbio seguem essa lógica simples, né? Ou será que eles seguem outra lógica para a gente analisar? E aqui entra a forma como a realidade ela acaba desmontando certos discursos prontos e a gente está diante de um momento desse. No ano passado, o dólar subiu e a explicação era a mesma, era o risco fiscal. Só que agora o dólar está caindo vertiginosamente, ele está aí na casa dos 5,70 e pouco e tudo mais. O que aconteceu? O risco fiscal ele desapareceu? Porque até onde a gente sabe, nada de fundamental mudou nessa questão. A gente está em fevereiro e em janeiro ele passou sem nenhuma novidade relevante ali sobre a questão fiscal. Saíram os dados do ano passado, inclusive, e os motivos aí de alarme de todo mundo não aconteceram. O governo, inclusive, ele teve um déficit primário muito baixo, muito abaixo, inclusive, do que estava projetado. Não teve nenhum grande anúncio de corte de gastos agora, então não mudou a percepção que se tinha no ano passado. Então, em termos de decisões políticas, também não teve nenhuma mudança, não teve nada muito significativo na questão da política econômica. E se você for olhar, o Lula ele ainda deu declarações dizendo que não vai cortar mais gastos, o que, na minha opinião, é bem evidente que é uma mentira, porque o arcabouço fiscal obriga o governo a fazer cortes. Mas isso é uma outra discussão. O ponto aqui é o seguinte: se o risco fiscal era a razão incontestável para a alta do dólar no ano passado, então por que esse mesmo risco fiscal não está fazendo o dólar continuar subindo agora? O que mudou? Porque se esse discurso fosse verdadeiro, o dólar deveria continuar a sua trajetória de alta e não o contrário. Ou será que o risco fiscal não tem muito a ver com isso? E aqui eu queria mostrar alguns dados para vocês, que aí vocês vão entender onde o filho chora e a mãe não vê. Eu peguei isso daqui do UOL, porque o Google já não mostra mais essa questão do dólar, né? Por conta dos erros que eu vou comentar daqui a pouco. Você percebe que meados de agosto ele estava 5,44, ele dá essa escalada, em novembro ele começa a subir, ele fica ali nessa casa ali dos 6 e pouco e depois ele começa a cair. Se você observa, e aqui eu quero mostrar para vocês algumas outras moedas do mundo. Eu estou aqui aberto agora sim no Google, a relação do dólar com a rúpia indiana. Vocês percebem que é um movimento muito parecido. Olha, você tem ali agosto, você tem novembro, aí novembro começa a dar uma subida muito firme e dezembro aqui já sobe e a rúpia ela vai subindo aqui até fevereiro, aí depois começa a cair. E agora tem um leve movimento de subida, mas a gente ainda não sabe onde vai dar. Você tem aqui o dólar em relação ao iene japonês. Você tem também lá esse movimento de subida ao redor ali do final do ano passado. Você tem aqui o yuan chinês, mesma questão, o dólar subindo também no final do ano. E você tem aqui também em relação ao peso colombiano, nosso vizinho aqui, e você tem também um movimento muito semelhante, tanto esse movimento de subida no final do ano, como também esse movimento de queda nesse início de ano, inclusive uma leve subida aqui, a gente tem que ver até onde vai dar. E aqui, o que eu queria refletir com vocês? Todos esses países que eu mostrei, eles passaram por esse ciclo aí de valorização do dólar, seguido por uma queda recente. E aí fica uma pergunta, assim, uma questão. O risco fiscal brasileiro ele foi tão impactante que ele conseguiu desvalorizar até mesmo a moeda da Índia, do Japão, da China, da Colômbia. E se você pesquisar de outros países, você vai achar um movimento muito semelhante. O que aconteceu ali, basicamente? Primeiro, a gente teve ali um ponto de destaque, que foi a vitória do Trump nas eleições dos Estados Unidos. Você vê, inclusive, no caso do Brasil, em novembro ele começa a crescer com mais força, nos outros países também. Isso gerou a movimentação global ali nos mercados, com gente antecipando algumas medidas que o governo Trump
poderia tomar, entre outras medidas ali, questão de tarifa comercial, possibilidade de aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos, junto com essa política mais voltada para o protecionismo, com um risco maior de inflação, o que necessariamente levaria capital lá para os Estados Unidos. Então, houve já esse deslocamento antecipado em direção ao dólar por conta desse movimento. E esse movimento global aí, ele fez com que o dólar se valorizasse não só no Brasil, mas em vários outros países, o que já desmonta a ideia de que essa alta aí, a gente explica tudo pelo risco fiscal e tudo mais. O segundo ponto é que o Brasil hoje ele está mais vulnerável a certas flutuações cambiais por conta de mudanças estruturais que foram feitas recentemente na economia. Algumas reformas, algumas medidas adotadas nos últimos anos, elas aumentaram a dolarização da economia brasileira, o que faz com que qualquer especulação sobre o dólar tenha um impacto maior por aqui. Um ponto que foi aprovado recentemente, inclusive, é a possibilidade de você ter conta em dólar, por exemplo, de pessoa física. Isso é uma movimentação, é uma reforma que vai no sentido de aumentar a dolarização da economia brasileira. Isso foi aprovado, inclusive, no governo Bolsonaro, no governo, na gestão da economia do Paulo Guedes. Esse efeito dessas mudanças institucionais ele é muito bem detalhado num texto do professor de economia da UNB, o José Luiz Oreiro, que analisa como essas mudanças recentes na institucionalidade elas tornaram o Brasil mais suscetível a choques externos ali, a choques no câmbio, e ficou mais vulnerável a essa pressão, a essa questão especulativa. Eu vou deixar esse texto como referência para quem quiser entender melhor esses mecanismos que ampliaram essa influência do dólar na nossa economia. Bom, esse é um primeiro ponto, e aqui é uma questão assim que eu estou falando de um discurso que, na minha opinião, ele é profundamente errado, sem embasamento, ou com embasamento muito frágil. A gente ainda pode considerar que ele se mantém dentro de um nível minimamente aceitável dentro do debate público. Mas agora, a gente precisa aumentar essa intensidade dessa análise e avançar aí para o que eu chamo da velocidade 5 da picaretagem, e aí sim o negócio começa a ficar realmente feio. Nos últimos anos, a gente viu uma popularização da cultura de investimento no Brasil, e isso por si só não é um problema. Pelo contrário, é até positivo. Mais pessoas começam a se interessar ali para sair da poupança, buscar opções melhores para fazer render o seu dinheiro, entender um pouco mais sobre renda fixa, bolsa de valores, fundo de investimento, fundo imobiliário e outras formas ali de aplicar o patrimônio. Só que junto com isso veio um fenômeno paralelo, que é uma enxurrada de figuras ali que surgiram como referências para assessorar, meio assessorar esse público iniciante no mundo dos investimentos. Isso aconteceu muito no YouTube também. E aí você tem a galera que eu acho que é uma picaretagem muito grande, que é o tal dos econocoaches, né? Que são esses gurus de finanças aí que só sabem repetir frase pronta. São os Pablos Marçais das finanças, né? E essa galera aí que se vende como especialista, mas que na verdade não tem o menor compromisso com a realidade, nem faz ideia de como que as coisas funcionam, nem de como que a vida das pessoas funciona. Uma boa parte desses caras, eles simplesmente não tem credibilidade nenhuma. Eles não estão preocupados em explicar a economia de verdade ou em fornecer informações qualificadas. O que eles fazem é vender fórmula mágica, frase de efeito e simplificação grosseira para parecer sábio e ganhar seguidor e ganhar dinheiro. Só que junto a isso a gente tem algumas figuras que são boas de uma série de coisas, que realmente têm um conhecimento técnico sobre investimentos e podem até ser bem competentes dentro desse nicho, mas que na hora que tentam dar um passo além e entrar em discussão macroeconômica, simplesmente saem reproduzindo um monte de baboseiras sem o menor critério. E aqui eu trago essa questão do que eu estou chamando aqui do dólar Google, porque isso mostrou como que essas pessoas são vazias e isso fez muita gente cair do cavalo. Depois da vitória do Trump lá nos Estados Unidos, o dólar estava ali próximo dos 5,90 e aí já estava beirando ali os R$ 6. E muita gente já começou a afirmar, amanhã o dólar vai passar dos 6, o Trump vai ganhar e tal. E aí o que aconteceu no dia? O dólar caiu. O Trump venceu a eleição ali nos Estados Unidos. Inicialmente ele teve uma queda do dólar, só que teve um detalhe. Por algum motivo, o Google mostrou o valor errado, indicando que o dólar tinha disparado e ultrapassado a casa dos R$ 6. E aí o que aconteceu? Na minha opinião, foi uma das maiores exposições de picaretagem de muita gente aí. Boa parte desses especialistas aí, econocoach também, certos assessores de investimento, que adoram fazer previsões, bancar de guru de macroeconômico, adora pintar um apocalipse a todo momento, achar que o mundo está acabando, que o Brasil está acabando. E aí eles imediatamente começaram a publicar análises super profundas sobre o que aquilo significava, sobre a alta do dólar. E aí fizeram tese do risco fiscal, que estava afugentando investidor, de que o Lula estava destruindo a confiança do mercado, sobre como o dólar estava subindo porque o Brasil não sabia cuidar do dinheiro das pessoas. Só que aí tinha esse detalhe, né? O dado que o Google estava divulgando, estava mostrando, era falso. Eles nem sequer se deram ao trabalho de conferir se essa informação estava correta. E aí eles simplesmente assumiram
assumiram que era verdade, começaram a soltar explicações mirabolantes para justificar um fenômeno que não estava acontecendo. E aí isso expôs de forma escancarada essa falta de critério, essa pressa em empurrar a narrativa pronta e completa, no sentido de você não ter mais nenhuma preocupação com o mínimo rigor de análise. Só que a vergonha não parou por aí. Depois desse erro inicial aí do dólar Google, né, o dólar realmente chegou a ultrapassar a barreira dos R$ 6, mas isso aconteceu mais para o fim de dezembro. Mas aí veio a cereja do bolo. No dia 25 de dezembro, o Google errou de novo. E dessa vez, a plataforma mostrou uma cotação muito absurda, indicando o dólar ali chegando a 6,30 e pouco. Teve gente que postou print ali com o dólar chegando a 6,63. E aí o que aconteceu? O mesmo pessoal que já tinha saído ali, tinha sido forçado a sair do armário antes, passou vergonha de novo. E aí começou a repetir as mesmas groselhas sem sequer parar ali para checar a informação, ver o que estava acontecendo. Mais uma vez surgiram análises profundas sobre como que o Brasil estava destruindo a confiança do mercado, e aí começaram a fazer zombaria, provocação e tal. Só que o detalhe mais bizarro dessa história é que isso aconteceu no dia 25 de dezembro. E dia 25 é Natal e é feriado. E o mercado não funciona no Natal. Ou seja, aquele valor do dólar era totalmente fictício, mas os caras continuaram firme, projetando ali cenário, analisando, baseado numa realidade que não existia. O dólar, na época, ele estava 6,16, mas o pessoal ele seguiu insistindo nessa ficção e algumas pessoas até tentando apontar ali, não, que esse valor do Google era um prenúncio, igual eles anunciaram antes e tal, como se o Google tivesse virado ali um oráculo econômico capaz de prever o futuro. E aí, ao invés de aceitarem que estavam falando besteira, baseado em informação errada, eles dobraram essa aposta aí falando que o Google previu antes e que ia prever de novo agora. Só que aí tem um detalhe, tem quase 2 meses que isso aconteceu e o dólar caiu. E tá todo mundo quieto. Tem gente que não se dá o trabalho de sequer saber que não funciona no feriado e não é capaz nem de pedir desculpa e falar que errou. E aí dobraram a aposta. E aqui entra a questão, para a gente amarrar isso, do raciocínio pseudocientífico. Esse ponto aqui é fundamental, que é o seguinte: a estrutura pseudocientífica que está presente nesses fenômenos que eu descrevi, ela fica gritante nisso tudo aí, especialmente nessa questão do episódio do dólar Google. O que aconteceu? O raciocínio pseudocientífico, ele tenta se vender como técnico, como científico, porque ele quer se apropriar do prestígio que a ciência tem no debate público. Ele precisa parecer sério, bem fundamentado, aquele tom de autoridade que faz com que as pessoas confiem sem questionar. Só que um dos pilares fundamentais da ciência é a capacidade de previsão e também a capacidade de crítica. E para uma teoria descrever bem a realidade e ser realmente válida, ela precisa ser capaz de antecipar certos fenômenos e fazer previsões coerentes. E é justamente aí que esse discurso econômico raso falha miseravelmente. Esses especialistas vivem repetindo fórmulas prontas, mas eles erram previsões básicas. Eles explicam o evento depois que ele acontece sempre, mas nunca conseguem prever com precisão o que vai acontecer antes das coisas acontecerem. Quando o dólar sobe, eles já dizem que eles já sabiam o motivo. E aí, quando cai, eles mudam a narrativa para justificar essa nova realidade. No caso do dólar Google, o que a gente viu foi um show de previsões baseado em um dado falso, que não passava ali de um erro técnico, mas que foi tratado como verdade absoluta por muita gente. Ou seja, esse discurso ele não tem nenhum compromisso real com o método científico ou algo próximo disso. Ele está apenas ali se ajustando às circunstâncias para parecer convincente sem qualquer critério rigoroso de análise. O grande problema do raciocínio pseudocientífico é que ele é estruturado de uma forma que ele nunca pode ser contestado, que ele nunca pode ser refutado. Ele não se propõe a fazer previsão testável, previsão verificável. Ao contrário, ele cria artifícios e estratagemas para sempre justificar depois ali qualquer erro das previsões iniciais. E o que acontece é simples. Quando a realidade não confirma a tese original, eles não abandonam essa tese, eles vão modificando. Isso é uma questão que foi muito debatida ali na epistemologia, na filosofia da ciência, e o filósofo húngaro, o Imre Lakatos, ele até chamou isso de um programa de pesquisa degenerativo, que é quando você tem ali um corpo científico que tem uma estrutura ali que é com um conjunto de teorias que já não consegue mais fazer previsão confiável sobre a realidade, mas que, em vez de serem abandonadas, esse corpo teórico ele se dedica apenas a criar justificativas para evitar a refutação. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Aliás, esse mecanismo já está acontecendo e vai acontecer ainda mais nos comentários desse vídeo, que não é nenhum problema em si, a gente já está acostumado com isso, né? Mas como eu vou mexer ali com crenças muito arraigadas, com referências aí dessas pessoas que elas tomam nesse debate, isso vai acabar acontecendo. Muita gente vai discordar do que eu estou falando, que não tem problema nenhum, e aí vai falar
falar que eu estou falando bobagem e, mais importante, né, vai tentar encaixar uma nova explicação para justificar a explicação original. E aí eles vão modificar a razão do que está fazendo o dólar cair, eles vão inventar uma outra justificativa para não reconhecer que esse papo de risco fiscal é furado. Aí alguns vão falar que o dólar caiu por outro motivo, que o risco fiscal continua sendo uma ameaça e que isso não invalida a tese inicial. E aí, reparem só uma coisa, essas explicações elas não estavam presentes antes, quando a justificativa para a alta do dólar era o risco fiscal brasileiro. Elas surgem depois para tentar manter viva uma ideia que já foi desmentida pela realidade. E é assim e segue o jogo. O mesmo discurso continua sendo repetido, os mesmos dogmas continuam sendo defendidos e quem ousa apontar as contradições é tratado como se estivesse falando algo completamente absurdo. Enfim, eu não vou amolar mais vocês com essa conversa. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui e deixar um ponto bem claro, né? Esse vídeo não é uma defesa do Haddad, não é uma defesa da política econômica do governo Lula. Quem me acompanha aqui sabe muito bem que eu sou bastante crítico dessa política econômica. Não só critico, como eu tento apresentar várias soluções alternativas ali para os problemas que eu estou vendo, que eu vejo serem gestados. O objetivo desse vídeo aqui foi um chamado à reflexão, um chamado ao questionamento. A ideia é incentivar um olhar crítico, rigoroso sobre o que a mídia, sobre o que muita gente está falando no debate de política econômica, e uma das razões desse canal é isso, e um dos objetivos para esse ano de 2025 vai ser esse. A gente precisa ficar atento para não cair fácil em qualquer discurso pronto por aí, sem antes testar se ele realmente faz sentido. É isso, vou deixar mais vezes na descrição, link do meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Discord, para quem quiser entrar lá também e conversar com a gente. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.